O primeiro núcleo, o das cercas conventuais, está depois dividido, mais ou menos organizado assim. Uma parte dedicada às ordens que eram muito abastadas e, portanto, têm conventos muito espetaculares, muito opulentos, e depois uma outra parte àquelas ordens que tinham objetivos diferentes, que eram menos abastadas, isso às vezes não é assim tão linear, mas que teriam um tipo de vida mais de solidão, de contemplação, de proximidade com a natureza, e portanto eram conhecidos como os ermitas, em que queriam estar era no deserto, portanto quanto mais despojados estivessem, mais próximos se sentiam de Cristo, e portanto temos mais ou menos as vitrines organizadas e os documentos organizados nestas duas vertentes. A Alcobaça, que era da Ordem de Cister, e que por acaso é uma daquelas ordens que baralha um pouco aquilo que eu estava a dizer, porque a Ordem de Cister começa mesmo por advogar um total despojamento face aos bens materiais. Era isso que Bernardo de Claraval dizia quando precisamente troca correspondência e contrapõe o Abade Suger, que na Ile de Paris estava a defender e a criar o gótico e achava que só o melhor podia ornar a casa de Deus. Bernardo de Claraval defende completamente o contrário e, portanto, acha que só o espírito que nos aproxima de Deus será um espírito muito mais despojado e, portanto, eles até eram conhecidos como os monges brancos, as paredes brancas, eles queriam uma total simplicidade. O que acontece é que depois a Ordem de Cister tornou-se tão rica que uma pessoa vai ao mosteiro de Alcobaça e não é propriamente isto que encontra. Começamos com alguns documentos que nos vão contar, desde livros de despesa, memórias, crónicas, estrangeiros que por lá passaram, como William Beckford. Portanto, há vários desses relatos, desses documentos que nos trazem pistas sobre como era a cerca conventual acerca do mosteiro da Alcobaça. Depois ainda continuamos nesta linha e vamos para outras duas cercas monásticas, também muito, muito importantes e com a mesma grandeza, que é a da Ordem de Cristo, precisamente porque era uma ordem que estava muito ligada à Casa Real, e depois também o Mosteiro de Tibães, que era dos beneditinos e que, enfim, é uma das obras máximas do barroco português, precisamente porque era uma casa onde a opulência, a decoração, os artistas que lá trabalharam, é tudo muito, muito rico. E, portanto, em Tibães, por exemplo, nós temos ali o livro que conta toda a biblioteca, não é? Tipo o catálogo da biblioteca, e temos precisamente, por exemplo, lá a indicação de que havia o Tratado de Agricultura do Herrera, e depois temos também ao lado o livro do Herrera. Portanto, na exposição consegue-se ver este paralelismo. Da Ordem de Cristo também temos as memórias da Ordem de Cristo, postais, enfim, que nos contam. Às vezes as fontes iconográficas são importantíssimas para dar a conhecer o que era, imagine-se, na transição do século XIX para o XX. As fotografias já são muito importantes porque nos mostram as cercas, não é? Mostram-nos as espécies que estavam cultivadas naquela área e que agora já mudaram completamente. Portanto, ainda continuamos nesta linha das ordens faustosas, digamos assim, e chegamos ao Mosteiro dos Jerónimos, que é aquilo que as pessoas mais conhecem. Do Mosteiro dos Jerónimos temos uma imagem encontrada num sítio absolutamente inesperado. Portanto, há um livrinho da Escola de Agricultura e de Jardinagem, escrito por o José Silva Dias, discípulo do Margiotti, em que conta precisamente a iniciativa do Margiotti de criar aquela escola na Casa Pia. O Francisco Simões Margiotti, que é uma das figuras que eu tenho estudado agora há uns anos, e portanto estou super interessada no seu trabalho, é uma figura que estava mais ou menos desconhecida e que foi realmente muito importante para tudo quanto nós estamos aqui a ver, mas sobretudo relacionado com a cidade de Lisboa. E ele chegou a ser vereador da Câmara Municipal de Lisboa, e nomeadamente do Departamento do Pelouro, dos Passeios e Arvoredos, mas ele foi também provedor da Casa Pia. Isto é um cargo que mais ou menos já estava, era o seu sogro que o tinha, que era o José Maria de Almeida, e é ele que depois é o filho e depois acaba por ser o genro,
portanto vai passando assim o cargo, quase um cargo hereditário. E é enquanto provedor da Casa Pia que ele tem a ideia, precisamente porque já tinha sido vereador, e portanto ele sabe que há necessidade de formar pessoas como jardineiros, de ter jardineiros profissionais. E portanto vai criar uma escola de agricultura e jardinagem para os meninos da Casa Pia, e é nessa altura que a cerca do Mosteiro dos Jerónimos portanto, é, digamos que, utilizada para essa escola, onde eles fazem experiências, onde utilizam parte da quinta para ensinar os meninos nestes 2 cursos, porque eram meninos à volta dos 10, 12 anos. E, portanto, é nesse livrinho da Escola de Agricultura que aparece uma representação de toda a cerca do Mosteiro dos Jerónimos, e nomeadamente com as plantações que havia em cada uma das áreas. Portanto, isso é precioso e também está aqui na exposição, nesta mostra. Ora, mas aquilo que nós vamos mostrar e que é muito menos conhecido são as outras edificações realizadas pela Ordem dos Jerónimos, que não o Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, em Sintra, eles já tinham pequenos conventos. Na Penhalonga e depois outro que será aquele que irá dar o Castelo da Pena. Portanto, um na Penhalonga e outro na Nossa Senhora da Pena. Serão nestas 2 áreas, tinham lá pequenos conventos. Um desses conventos, por exemplo, está ali representado num desenho lindíssimo, onde se mostra o penedo dos ovos e tudo mais, mostra, por exemplo, esse desenho foi realizado até por causa de uma questão do sistema hidráulico. Portanto, onde tem os canos representados, então eram eles a explicar como é que a água iria chegar a determinadas quintas. Portanto, é uma coisa preciosa e que é encontrada aqui na BN. Bom, para além disso, há toda uma série de documentos que uma pessoa pensa que só encontra na Torre do Tombo e que afinal estão nos fundos da BN. Terminamos então com uma evocação das cercas monásticas, que é um verdadeiro desertum, ou seja, que não são nada desertos, mas era assim assim que eram descritas, assim que eram entendidas, precisamente para estar mais perto de Deus, porque se viam como ermitas e iam assim como os ermitas da antiguidade para o deserto, para estar próximo de Cristo. E então temos o convento da Arrábida, que realmente, para quem conhece a paisagem da Arrábida, está longe do deserto, mas era assim que era visto, e temos da Serra do Bussaco, também aplica-se tal e qual o mesmo racional. E então, aqui temos dos franciscanos, aqui temos as ordens mais despojadas, mais pobres, portanto, dos franciscanos descalços alcantarinos, que estão na Arrábida, e dos carmelitas descalços, que estão no Bussaco. Qualquer dos conventos tem uma dimensão, uma escala completamente diferente daqueles que nós, quer dizer, comparar a escala, sobretudo vamos agora comparar aqueles que é assim mais chocante, comparar a escala do convento, do pequenino convento do Bussaco com o convento de Cristo, por exemplo. Portanto, salta à vista as ordens também que estão por trás, não é? Nestes últimos núcleos, dedicado ao convento da Arrábida e ao convento do Bussaco, também mostramos muito destas alterações da paisagem e da própria paisagem, através de publicações periódicas, por exemplo, que está na revista do Ocidente, do convento da Arrábida, que é lindíssima. Depois também mostramos toda a alteração sofrida na paisagem, nomeadamente na Serra do Bussaco, por causa de terem sido ali também algumas das invasões e, portanto, das invasões napoleónicas e, portanto, aquela zona foi toda muito transformada naquela altura. Começamos quisemos evocar, de algum modo, o universo das cercas monásticas através de uma multiplicidade de documentos, portanto, que vão desde as fontes manuscritas às fontes impressas, a fontes periódicas, a desenhos, gravuras, fotografias e até depois postais também, e, sobretudo, também evocar o universo das cercas monásticas, que não são todas iguais, não é? Têm ordens diferentes por detrás, isso de alguma maneira vai ter impacto na sua concretização, mas, por outro lado, há algo que as une, não é? Há sempre nestas cercas um aspecto produtivo, com o aspecto contemplativo e depois com a parte estética.
E, por exemplo, e quando nós mergulhamos na história e vamos às próprias fontes à procura dos conceitos, encontramos verdadeiramente o que é que eles entendiam por cerca naquela altura. E ali está, e eu queria ler, porque eu trouxe aqui este livrinho precisamente para ler, uma definição que aparece, dada pelo Abade de Castro, na memória do convento da Pena. Então, do Mosteiro da Pena, ele diz assim: teve o mosteiro uma cerca, atualmente tornada em aprazível quinta, que constava no tempo dos monges, de horta, pomares de espinho, que normalmente são laranjeiras, jardim e fontes. Portanto, jardim e fontes, esta parte já é, temos a parte primeiro produtiva, fala da horta e dos pomares de espinho, e depois temos o jardim e as fontes, sendo uma delas denominada a dos passarinhos, de águas claras e excelentes. Portanto, é engraçado como é que nós vamos encontrar nas fontes os conceitos, o sentido dos conceitos. E isso aproxima-nos, parece que nos aproxima do tempo.